começou? Começou o Marco. Paulo, quem diria que hoje temos episódio patriótico? Exatamente. Eu não diria. Tu não diria? Eu sabia que você não diria isso. Você não esperaria por esse episódio. Não foi. É uma surpresa até pra mim. Não é? Estamos aí, esse episódio tá saindo, se eu não tô enganado, dia 1 de setembro. Que poderia, assim, ao acaso, na loteria da vida, que foi em 1822, poderia muito bem ter sido o dia da independência. Por sorte, não foi. Por sorte, não foi. Exatamente. E aí, pra entrar nesse clima gostoso aí de começo de setembro, nada mais brasileiro do que a gente falar da independência do Brasil. É verdade. Olha aí, para o desgosto de vários ouvintes que estão escutando a gente agora. Inclusive um que rima com Uno, o jogo da Mattel. No entanto, não é tão ruim não. Vamos ser sinceros. Foi ruim pra eles. Ah, talvez tenha sido, mas... É tipo assim, se tu comparar territorialmente, só territorialmente, é como se... Imagina um corpo humano, e aí tu é o pé. Tá. Não, eu entendo onde você quer chegar. Eu consigo perceber onde você tá querendo chegar. Pra mim, isso é uma coisa que é interessante, assim. Tu tem alguma relação com o 7 de setembro? Tipo assim, te toca em alguma coisa o 7 de setembro ou ele é só um feriado? Não, assim, quando a gente... Eu acho, né? Assim, eu vou falar da minha experiência no Amazonas. Que eu acho que quando a gente era criança, o 7 de setembro era sempre uma comemoração onde a gente ia ver os desfiles e tal. Acho que tinha mais a parada de a gente tá comemorando alguma coisa que faz parte da história brasileira, menos o cunho mais militarizado que a gente vê hoje em dia. Que, tipo assim, desde o movimento bolsonarista pra cá, o 7 de setembro é basicamente uma manifestação que traz esse lado mais militar, mais da ditadura. E tem vários motivos disso, né? O Sesc Centenário do 7 de setembro foi durante o governo Médici, se não me falha a memória, né? Então tem aí uma coisa da ditadura nessa comemoração. Mas o 7 de setembro vai pra além disso, né? Mas tem. Hoje em dia eu noto muito. Claro. Primeiro assim, eu acho que a gente vai entrar numa discussão, eventualmente, não sei se durante o episódio ou não, se a gente vai querer abordar isso ou não, mas movimentos nacionalistas, e quando eu chamo de movimentos nacionalistas, eu não estou falando no sentido patriótico da coisa, eu estou falando no sentido fascismo. Ok. Ele utiliza a identidade nacional como um grande pilar, ou uma grande desculpa para a sua própria atuação ali, de certa forma. Mas, quando a gente para pensar, na verdade, a identidade nacional, ela existe independente desse pessoal, independente dessas coisas. E o fato deles utilizarem como desculpa, e isso é uma minha visão particular, acho que porque, como eu cresci em colégio militar, teve um quê desse amor aos símbolos da pátria desassociado um pouco do nacionalismo, sabe? Assim, tipo, existe um respeito que dá pra ter sem a necessidade disso tá virado pra um extremo político muito específico. Pausa. Isso é uma característica de Pernambuco ou isso é uma característica dos colégios militares pelo Brasil? Colégios militares como um todo. Porque a gente vai chegar lá eventualmente. Pernambuco teve um papel diferenciado durante o processo de independência, né? Assim Sim. como a Bahia teve, assim como vários lugares tiveram. A gente já mencionou isso em outros momentos, mas vale a pena mencionar de novo a República de Pernambuco, né? Exatamente. Então, às vezes eu tenho a impressão também que esse distanciamento dos símbolos nacionais, mais pensando do lado de ditadura militar, talvez sejam mais presentes na tua região do que no resto do Brasil. Por exemplo, o Amazonas, que a cultura militar é muito forte, porque nós temos uma das maiores fronteiras escondidas, assim, do Brasil, digamos, sabe? Tipo,
a Tríplice Fronteira e tal, o Sim, exército sim. é muito presente. Então, pra lá, mesmo que a ditadura tenha chegado de uma maneira um pouco mais branda, o militarismo é muito forte. O sentimento militarista é muito forte. Então, eu lembro que quando eu tava crescendo, talvez eu não tinha noção disso. Talvez seja uma parada, tipo assim, que você só nota quando tá adulto, sabe? Mas eu noto hoje em dia que a comemoração, os símbolos da pátria são mais uma coisa associada à simbologia nacionalista do sentido fascismo mesmo, sabe? Não, Mas isso é uma discussão que eu acho que a gente pode trazer um pouco mais pra frente. Eu acho que tá muito cedo. Tá muito bom. cedo. Tá bom. Vamos tá falar assim. Vamos falar assim. Tá certo. Pro Tá ouvinte tudo que tá aqui, ó, é segunda-feira, sabe? Acabou de Exato. acordar. E, Exato. pô, Primeiro, então vamos falar sobre o 7 de setembro como evento histórico, pra dar uma entrada aí no que o que foi o 7 de setembro, tá certo? beleza. E a gente pode trazer duas linhas, a linha poética do 7 de setembro e a linha real do 7 de setembro. Beleza. Eu posso só trazer alguns fatos históricos um pouquinho antes da data do 7 de setembro? Claro, pode sim. Beleza. Vou trazer então aqui o contexto de o que estava acontecendo na época, né? Tipo assim, a gente tinha o Brasil governado por Dom Pedro I, que é Dom Pedro, não lembro qual o número, aqui em Portugal. Eu acho que ele é o quarto. Eu acho ele é que o primeiro também. é o quarto, daqui. É uma coisa que eu aprendi só aqui, que os números mudam dependendo de onde você tá. E foi muito confuso pra mim entender que ele é o primeiro do Brasil, porque... Enfim, faz sentido, né? Faz sentido. Ele foi criança pro Brasil, certo? Tipo assim... Ele cresceu no Rio de Janeiro, basicamente. Ele é português, mas ele cresceu no Rio de Janeiro, Certo? certo? Certo. Ele cresceu num ambiente completamente diferente ao que ele cresceria aqui em Lisboa. Ele cresceu, tipo assim, longe das cortes, pelo menos a corte lisboeta. Tinha a corte do Rio de Janeiro, mas é tipo assim, ele cresceu andando de cavalo, indo por aí nos sítios e tendo as quintas da família dele. E ele era mulherengo, era conhecido por ser mulherengo e gostava de festa e tal, não sei o que. Dom Pedro I, conhecido nas cortes portuguesas como o brasileiro. Primeiro fato interessante que eu achei, tipo assim, escondido sobre isso. Ele era chamado de o brasileiro. E aí já vem... E aí já tem toda uma crítica, né? Já a gente sabe como é na pele sentir isso. Pois é. Sabe. Então fica aí, ó, a observação. Dom Pedro I sofrendo já com a xenofobia, beleza? Pra mostrar que não é algo novo, é parte da tradição nacional mesmo. Exatamente. Acho que se fosse hoje em dia, ele ia ter que marcar agendamento na AIMA. Quase certeza. Provavelmente. Não iam aprovar o pedido de nacionalidade dele de lá, não. Não ia. Ia ter que 10 comprovar. anos lá. Exatamente. E a aí... Cameron Diaz ia passar na frente dele, ó. E aí qual é a questão? A corte tinha ido se mudado de Portugal pro Brasil, fugindo de Napoleão, certo? Certo. A ameaça de Napoleão deixou de existir, mas a corte gostou do Brasil, né? Assim, a gente tem o nosso temperinho especial, certo? Certo. E aí, o Brasil, com a mudança da corte de Portugal para o Brasil deixou de ser uma colônia, e passou a ser um Reino Unido ao de Portugal. Assim como, sei lá, a Escócia é um Reino Unido ao da Inglaterra, o Brasil passou a ser um Reino Unido a Portugal. Acho que todo mundo que estuda colônias e ex-colônias e essa relação com a metrópole percebe que existe uma diferença dos cidadãos nascidos nas colônias dos cidadãos nascidos nas metrópoles, né? Sim. Existe uma pequena diferença aí. São aquela clássica situação do cidadão de segunda categoria. Tipo assim, você faz parte do Império Português ou do Império Inglês, qualquer coisa assim. Mas você não tem X direitos. Você não pode ocupar cargo público tal, você não pode fazer comércio diretamente com a pessoa tal, com o país tal, não sei o que. Sempre existem regras de segunda categoria, certo? Entendi. É como se fosse um cidadão de segunda categoria. É muito parecido com como o paulista trata o resto do pessoal do Brasil. Basicamente.
Mentira. E aí, quando o Brasil sai de colônia para Reino Unido, os cidadãos ganham o status de estar vivendo num reino que é o próprio reino deles, entendeu? Tipo, agora eu sou um cidadão no Império do Brasil e eu tenho os mesmos direitos que todo mundo. Sim. E aí, o que acontece? Em 1821 ou 2, não sei se foi exatamente no ano da independência ou se foi um ano antes, a Corte de Lisboa queria regredir o status do Brasil a um status semelhante ao que era na época da colônia. E aí, isso gerou um alvoroço, porque por várias vezes já aconteceu de terem decisões de Lisboa que são mandadas pro Brasil e Dom Pedro simplesmente, tipo assim, eu cago pra isso, sabe? Sim. Eu não me importo. Porque, de novo... Tava bem demais lá já. E ele já se identificava como brasileiro quase, assim, sabe? Tipo, ele não fazia sentido pra ele. Seria como se ele estivesse governando contra a galera dele, sabe? E aí... depois de uma série de desobediências dele, foi quando a Corte de Lisboa determinou que ele voltasse pra Portugal. E aí, no dia 9 de janeiro de 1822, a gente tem a icônica frase, né, Marco? Quando? No dia 9 de janeiro de 1822, que era quando ele deveria regressar. Cara, isso é uma coisa que eu sempre esqueço, sabe? Que não aconteceu no dia 7 de setembro, né? Não. Tipo, não. Eu lembrava, mas assim, na minha cabeça... Mas calma, eu tô falando do dia do Fico. Tá, o dia do Fico. Beleza. Falando do dia do Fico, calma. Que é a famosa frase, né? Tipo assim, ele foi mandado pra regressar pra Lisboa e ele vira assim, lá no palacete, né? Na sacada do palacete. A visão romântica na visão romântica. Meio o Papa no Vaticano indo pra varanda ali, de frente à Praça de São Marco, né? Exatamente. A visão romântica é algo semelhante a isso. Eu lembro que quando eu tava na escola, essa cena pra mim era assim. Eu sabia que Dom Pedro era fanfarrão. Então pra mim, realmente uma multidão ali, observando ele. Eu fiquei, como é que as pessoas sabiam disso? Eu pensei, ele passou nos botequinhos antes, falando, galera, cola ali na praça tal, que vai rolar um negócio maneiro aí. Vai ter, ó... Vai ter festa, vai ter bolo. Vai ter festa, exato. E ele falou, né, com uma voz que com certeza ecoou pela multidão. Inclusive pra pessoa que tava lá atrás. Que foi... Se é para o bem de todos e para a felicidade geral da nação, digam ao povo que fico. Claramente não foi assim. Não, eu até... Claramente eu acho que ele falou isso. E eu acho que as pessoas comemoraram. Se existem correlações entre essas duas coisas, não sabemos. Talvez as pessoas que comemoraram fossem mais limitadas do que aparenta ser. Não, imagina assim, eu acho que, tipo assim, se você liberar uma cervejinha pra galera, a galera comemora por qualquer coisa. Rio de Janeiro? É verdade. Entendeu? É verdade. Já tava pré-carnaval ali, ó, na beiradinha do carnaval chegando, já as prévias já devia estar comendo solta. Exatamente. E aí, essa é a parte legal sobre o Dia do Fico, que eu acho que é o primeiro dia que começa a independência do Brasil. Não que, tipo assim, que é o dia que acontece a independência. É porque a independência é um processo demorado. Ela vai acontecer antes do 7 de setembro e vai continuar acontecendo depois do 7 de setembro. Mas é tipo, o momento que ele desobedece uma decisão frontal da corte, ele claramente já fincou ali o que ia acontecer. Entendeu? Não tinha mais volta. Já tá meio caminho andado ali, né? Já deu, passou o recado. Já deu o recado. Exatamente. E isso acontece em janeiro, né? E a gente só tem o grito da independência, que é um outro grito, no 7 de setembro. Ou aproximadamente por ali. Exatamente. Devo dizer aqui, pequeno parênteses, é que as elites brasileiras estavam todas alinhadas a favor da independência do Brasil. Ao contrário das elites, normalmente as elites dos outros países da América Latina, né? América do Sul inteira, as elites sempre estavam muito mais pró-metrópole do que pró-libertação.
Isso é um negócio interessante. Isso é um episódio pro futuro que é o movimento bolivarista na América Latina. Isso é legal. Isso é bacana. A gente chama o Bad Bunny, ele vai adorar. Vai ser ótimo. Vai ser ótimo. Vai ser... Bad Perfeito. Bunny, você tá convidado. Tá intimado. Venha aqui, ó. A gente já reserva semana que vem. Estamos aí gravando. Benga. Aqui, ó. Devia ter tirado umas fotos. Exatamente. Que também tem pouco registro ali do movimento bolivarista. Devia tirar uma foto. Verdade. Exatamente. Corretíssimo. Vamos então agora para o que acontece no 7 de setembro, né? Vamos. Acontecem várias coisas, a gente claramente estudou, mas a gente decidiu aqui, ó, ir direto ao ponto. Exato, óbvio. Também não vou ficar contando toda a história também. Que aí, se você quiser história, você procura o História em Meia Hora. Tem vários. Exatamente, tem vários. O Eduardo Bueno. Legais. O Barbarossa, que é legal também. Pô, legal, olha, a gente tá cheio de recomendação. Pra depois dizer assim, eles não sabem nada. A gente não sabe, mas a gente sabe quem sabe. Exatamente. Que às vezes é mais importante do que saber. Olha, na vida eu acho que esse é o segredo. Às vezes saber quem sabe é crucial. É verdade. Porque a gente precisa saber pra quem a gente vai perguntar. Exatamente. E você tem que ter uma pessoa que é a pessoa que sabe interrogação. Que tipo assim, ela não vai saber nada também, mas ela com certeza sabe alguém que sabe. Exato. Entendeu? Também. Ela é seu canivete suíço. Nesse caso, é a gente, para a maioria dos ouvintes. Exatamente. E na minha vida pessoal, sou eu também. Exatamente. Por sinal, antes da gente começar, só aqui lembrando o ouvinte, não sei se vocês perceberam, mas estamos na câmera agora. Exatamente. Eu ainda tô me acostumando, vocês vão ver essa câmera minha rodando por vários ângulos até eu encontrar qual é o local correto dela, mas estamos fazendo testes, já diz aí se gostou do ângulo, se não gostou do ângulo. Exatamente. Se tá decepcionado, sabe, também pode, a gente aceita essa crítica. Exato. Já teve gente que falou que não sabia que eu era tão careca. Eita, que beleza! Obrigado, mãe, de novo. Não, tô brincando, mamãe não falou isso. Eu tô com o... Depois eu vou trazer até meu cachorro pra apresentar aqui pros ouvintes do podcast. Ele com certeza tá aparecendo ali. Já tá aparecendo porque ele tá aqui querendo me morder. Mas... O 7 de setembro, na visão romântica, é o Dom Pedro, ali nas margens do Rio Ipiranga, né? Ouviram... Um grande Rio Ipiranga, né? Grande... O Nilo, assim, ó. Exatamente. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Que hoje o Ipiranga de margens plácidas não deve ter mais nenhuma. Também não tinha, né? Pelo amor de Deus. Vamos entrar nesse desenho. E ele grita independência ou morte com aquele famoso quadro onde ele grita em cima de um morro e tem uma multidão embaixo, quase que representativa da diversidade brasileira daquela época, que já era um negócio assim meio que... Você olha, já tem muita gente, mas não tem tanto. Na cabeça deles era muito representativo. Quando você começa a olhar o detalhe, nem é tanto. Pois é, né? Esse quadro, inclusive, ele é é basicamente o mesmo quadro, assim, pelo menos as poses, né? É o mesmo quadro de uma batalha do Napoleão. Não sei se tu já viu esse quadro também do Napoleão. É a cópia. Eu sei, inclusive, a história... Cópia, calma. Não é a cópia, mas ele é literalmente inspirado. É claramente. Se não é uma homenagem, é plágio. E existe, deixa eu ver se eu encontro aqui, eu tenho essa informação guardada já aqui. O pintor que fez o quadro, ele é contratado para fazer o quadro anos depois, e o pintor não estava lá. Ele não estava lá. E ele morava na Itália, inclusive. Uhum. Ele pintou lá em Florença o quadro, e ele foi contratado pelo Dom Pedro II já. Exatamente. E ele se baseia literalmente
no quadro do Napoleão, lá da Revolução Francesa. Não é da Revolução Francesa. Eu não lembro qual é a batalha, mas é uma batalha importante. Mas é muito, tipo, eles abrasileiraram aquela cena. Foi isso que aconteceu. E tentou se tornar o mais próximo possível daquele mito do grande líder militar. Que talvez, que não foi um grande líder militar, com todo respeito. Mas tudo bem. Foi. A gente... Ele acabou com umas insurreições, bateu nos caras lá no Paraguai. Tá aí, pô. A Guerra do Paraguai no Uruguai, ele já... Não, foi no Uruguai. Foi um negocinho lá no Paraguai Uruguai. depois, lá. Que inclusive militares aí. é a primeira vez que se usa arma biológica no mundo. Foi o exército brasileiro. Foi mesmo? Foi. Na Guerra do Paraguai, quando se utiliza aquela estratégia de o patrono das Forças Armadas Brasileiras, o Duque de Caxias, ele utiliza os corpos doentes e os animais que morreram para infectar as águas de embaixo. E é considerada a primeira vez de utilização de arma biológica proposital. Mas assim, já não faziam isso? Tipo assim, os romanos não faziam isso? Eu tenho que procurar direito o porquê ele é considerado, mas ele tem alguma característica que ele usa meio que, tipo... É de forma organizada numa guerra, acho que da história moderna, acho que é a primeira vez que ele se utiliza na história moderna. Não sei, tem algum... Ele é o pioneiro em alguma coisa. Vai estar aí na descrição, ou não, se tiver errado também vai dizer. Mas é um pioneiro em utilização bem bad, tá ligado? Assim, tipo assim, algo lá pra você ficar... Não tem nada sobre a Guerra do Paraguai que eu olhe pro Brasil e fale assim, nossa, a gente... Não, foi por causa disso que a gente invadiu os caras. Tipo assim, não tem. É isso que eu não entendo sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos pode muito bem falar assim, gente, a gente é o vilão da história. Porque, claramente, quando eu olho pra Guerra do Paraguai, eu falo assim, gente, o país estava prosperando. Os caras queriam só um pequeno acesso ao Oceano Atlântico. A gente foi lá, matou 90% dos homens... E os caras até hoje não se recuperaram disso. E a gente não tem lado positivo sobre isso. Financiamento inglês, chamou um monte de gente. A gente invadiu os caras. Pegou cara que era escravo e prometeu liberdade pros caras. E quando acabou a guerra, os caras continuaram escravos. Não tem nada bom sobre a Guerra do Paraguai. A gente foi, tipo assim, os piores seres humanos da história. E isso é só mais uma confirmação. Guerra do Paraguai também é um episódio legal um dia. Guerra do Paraguai é um episódio legal. Quer dizer... Sim. Acho que minha empolgação não devia ter sido tão Talvez não pros paraguaios, mas... Vamos lembrar de deixar distante do episódio da América Latina. Bobo. Vamos voltar pra independência, senão... Vamos. Agora a gente tá botando o rosto, Paulo. Agora tá botando o rosto, tem que ter cuidado com o que a gente fala. Pois é. Eu tô constantemente olhando pra câmera, tipo assim, meio The Office, assim, sabe? Eu tô tentando me acostumar a usar a câmera. Agora eu puxei a câmera mais pra cá. Que da outra vez eu tava botando a mão na frente da câmera. Eu falo e fazendo assim, na frente da câmera. Acho que vou colocar um adesivo com a tua cara, Marcos, no meu celular. E aí, tipo assim, aí eu vou poder olhar pra ti assim, ó. E vai estar mais ou menos ali, ó. Eu botei a câmera no meio da tela, quase que eu olho pra tu como se fosse pra tela. Entendi. Pronto. E aí o famoso grito independência ou morte, né? Independência ou morte. E o que talvez fuja-se muito... Já se tornou senso comum pra mim, porque eu acho que como eu tive a criação muito parecida com alguns amigos meus, sobre a real história do que estava acontecendo no 7 de setembro. Porque se você for saber, o Rio Ipiranga é no meio do nada. Total. Em São Paulo, by the way. O motivo de 7 de setembro ser o 7 de setembro o dia da independência é lobby paulista. Vou logo falar isso aí. Tá bom? Não tô brincando. Não tô brincando. É tipo assim, era a data menos preferida de todo mundo. Isso é lobby paulista, tá ligado? O que os paulistas fizeram durante a independência? Porra, tava lá o Ipiranga, tá ligado? Nem fizeram nada. Tava o Ipiranga lá parado, tá ligado? Um riacho. Um igarapé, como diria na minha região. Um igarapé ali, ó. No meio do nada, pô. A história real é que Dom Pedro estava andando, indo em direção a outros lugares. Ele tava a caminho de São Paulo pra acabar com uma insurreição que tava acontecendo lá. Ele tava, tipo, tem assim, essa versão. Ele tava a caminho de lá. Tava a caminho. Tava assim, ó. Existe outra versão. Com 30 pessoas. Vai, manda aí. Ele estava indo visitar sua querida amante, Domitila alguma coisa.
Em Não, Santos. ele vai conhecer ela. Ele tá indo e quando ele chega lá em São Paulo é quando ele conhece ela. Aí Entendeu? ele tava ensandecido pelo poder, né? Tinha acabado É. de pedir independência, tava se sentindo grandão sem medo. Mas tem registro do momento que ele conhece ela. Então ele não conhecia a Domitila. A gente vai chegar na Domitila daqui a pouco. Tá. Mas ele não tinha conhecido ela ainda. Ele tava, tipo, a caminho mesmo, pra acabar com uma ressurreição. E aí... Mas tem um detalhe importante, calma. A Vai. melhor parte era, tipo assim, ele tava a caminho com outras, sei lá, 30 pessoas. Eu acho que é, tipo, umas 30 pessoas. E eles não estavam a cavalo, Marco. Não estavam a cavalo. Estavam de quê, Marco? Eles estavam de mula, Paulo. Porque é o único animal que consegue fazer esse percurso. Exato, pô. A Então, mula, ela é o Fiat Uno, sabe? Dos animais. Dos animais. Sabe aquele meme em que tem um alagamento em algum lugar do Brasil? E aí, tipo assim, pô, a picape tal vai e fica, a Dodge Ram vai lá, tenta e fica também. Aí tu vê o Fiat Uno passando assim Com com uma um escada em barquinho, cima assim, ó, ainda. com uma escada em cima. Exatamente. Não tô brincando. Exatamente isso. A mula é exatamente isso. E eu lembro que tinha um livro que a gente lia na matéria de literatura, que a moral da história era essa. Que tipo assim, porra, a mula sabe exatamente por onde andar, pô. E eles estavam tudo de mula. Então, assim, aquele quadro bonito do cavalo empinando, que assim, não só no Cavalo quadro. empinando. No quadro ele não só grita, entendeu? Ele dá o grau no cavalo. Ele mete o total. cavalo em duas patas assim, independência. E não foi assim que aconteceu. Eles estavam numa mula. O que mais, não Marco? só Tem mais história numa aí. mula. É uma viagem cansativa, Paulo. É uma Claro. viagem longa. É uma Mas, viagem e, Marco, vamos lá. Você que é Marco, em ambientes controlados, beleza? Em ambientes onde todo mundo tinha acesso, né, a condições, assim, de alimentação maravilhosas. Você, Marco, já comeu coisas suspeitas? Já. Eu sou um grande entusiasta de usar o banheiro. Exatamente. Marco já pegou assim, eu não vou contar essa história de novo, né? Mas quem tiver aí a paciência, procura a história da tampa do pacote de Pringles, beleza? Ah, é boa, é boa. Essa Porra, que história- eu não lembro o episódio disso. Um dia. Eu não lembro o episódio. Quando passar tempo suficiente, eu volto com a história da. É, exato, quero passar. É isso. O. Imagina nessa situação, Marco. Imagina nessa situação, você tá ali, ó, fazendo uma... na sua mulinha, tá ligado? Tá ali, ó, indo a todo vapor Exatamente. pra São Paulo. Você tá lá e tem que comer ali mesmo, né? Assim, do que é que tem ali. E aí, não tem geladeira, não tem cooler. Não tem. O que aconteceu foi o esperado, né? E afetou o estômago do imperador. Exatamente. O imperador já estava ali na sua terceira ou quarta ida ao banheiro. Eu anotei aqui, tem vários cronistas que estavam lá na época, né? Então a gente tem muitos detalhes sobre a independência. Então, eu posso anotar... Eu anotei aqui, e era precisamente a oitava. Era precisamente a oitava. Era precisamente a oitava. Continua, Marco, tá bom. A oitava vez que o querido o excelentíssimo imperador, Vossa Majestade, né? Também imperador ou tem um outro título? Os cronistas chamavam de o oitavo chamado A Natureza. Perfeito, eu adorei. Da Natureza, chamado da Natureza. Como ele foi parando muito, deu tempo do carteiro chegar. Certo. Porque os carteiros estavam a cavalo, by the way. Porque carteiro antigamente era assim, né? Tu dizia, não sei quem tá indo lá, tenta pegar ele. Exato. Tenta deixar ele no caminho. E aí lá vai o carteiro. O carteiro tava exatamente num cavalo, ou seja, melhor. Pra pintar o quadro, o Dom Pedro fez. Presta teu cavalo aí, só pra foto. só pra poder pintar aqui. Vai! Aí o cavalo. Né? E aí fez lá a foto. Exatamente. E aí, durante isso, ele recebe a carta do José Bonifácio. Uhum. E tem uma outra carta, acho que era da esposa dele, se eu não tô enganado. Sim, da Dona Leopoldina. Eram duas Dona cartas, Leopoldina. né? Informando Duas ele sobre a cartas. situação. E Dizendo já tinha o assim, decreto dela, já estava pré-assinado a independência. A independência do Brasil foi assinada por ela, né? Ele só ratificou com a assinatura dele. Mas a assinatura foi dela. E aí fica aí
Ele recebe a carta e diz assim, bicho, vai ter pressão. A gente chegou numa situação insustentável. Temos que declarar a independência do Brasil. Uhum. E nesse contexto, ele faz o Independência ou Morte. Se cagando no meio do mato em São Paulo. Exatamente. E quem quiser aí pode procurar onde era o local. Vocês vão ver que é um local bem triste. Mas, ó, eu vou dizer aqui, eu acho a citação original dele muito mais legal. Beleza? Vai, qual é? Eu não sei qual é, não. A citação original dele é: as cortes querem mesmo escravizar o Brasil. Cumpre, portanto, declarar já nossa independência. Desde este momento, estamos definitivamente separados de Portugal. Independência ou morte, seja nossa divisa. Pô, muito mais bonitinho, né? Uhum. Imagina assim, porra, o homem tá... Cara, é isso, né? A família real é educada pra, tipo, você tá nos seus piores momentos e você lança uma dessa igual como se fosse uma batalha de rap. Tá ligado? Eu tenho certeza. Gente, se alguém tiver o contato de alguém da família real, eu tenho certeza que eles são bons em batalha de rap. Porque não é possível que o cara tire um negócio desse sem ter pensado. O cara tinha acabado de se borrar. Dizem os cronistas que ele pega as duas cartas, ele lê e joga assim, tipo, no riacho, né? No Ipiranga. E aí ele emite essa declaração. Eu tenho, é que eu não posso falar, mas eu tenho uma história com a família real. Ah, não, Marco. Eu consigo falar... Não. Calma, Marco. Oi. Tu tá num podcast comigo. Tá. Né? Pô, teu amigo. Tá. E aí a gente conta histórias aqui, né? E aí você fala assim, eu tenho uma história com a família real. Eu só não posso contar. Isso é injusto comigo, com você e com os nossos ouvintes, beleza? Não, é porque eu acho que eu não posso usar nomes, mas assim, eu posso contar por cima. Ok. Tipo, a gente tinha um casal de amigos, eu e Gabi, e aí eles chamaram a gente pra tomar uma no Bairro Alto. Uhum. Bairro Alto é como se fosse um lugarzinho base na rua mesmo, pessoal, bem tranquilo, assim. E aí eles disseram... Assim, se você quiser ter uma imagem clara de como é a aparência do Bairro Alto, é basicamente o Pelourinho em Salvador. É, exatamente. Só que só cheio de barzinho, assim, baixo astral, barato e tal, tomando cerveja e tal. Beleza, essa é a lógica. E muita gente. E aí esse casal só chegou e disse assim, ó, só vai um amigo nosso e, tipo, ele não gosta que a gente diga isso, mas ele é o herdeiro do trono. Aí eu disse, de onde? De Portugal. Eu disse, é o quê? Aparentemente esse cara é tipo assim, não acho que ele não é o próximo, mas acho que ele é o segundo, sabe, o terceiro. É tipo muito próximo, é tipo, se tivesse o rei, ele estaria tipo, ele seria um príncipe Harry, um negócio desse da vida. Ok. Entendeu? E aí, só que o cara tipo anda com segurança, anda com tudo, e aí ele não pode ir pra esses cantos, tá ligado? Então ele vai meio que dizendo outro nome. E aí é claramente constrangedor, assim, ele não ficar olhando pra baixo. E aí eu tomei uma coisa, cara, foi super tranquilo, não tem muita história dessa não, mas assim... Eu lembro que durante o negócio eu ficava tipo, cara, esse cara é um príncipe, velho. Que porra, tá ligado? E aí adiciona mais ainda a nossa história. Como é que o Dom Pedro I, sendo criado no Brasil, não ia adorar muito mais estar vivendo no Rio de Janeiro, onde ele tá, tipo assim, sei lá, foda-se, jogando no bicho, tomando cerveja de litrão, sabe? Indo pra praia, foda-se, entendeu? O cara devia ter sotaque carioca, certeza. Tipo assim, quando ninguém tava olhando, assim, sabe? Ele devia falar assim, qual é, sabe? Tipo... Qual é? Tipo assim, beleza, quando ele tá com a família, não, pois, não sei o que, pô, fish e tal. E aí, quando, sabe? Quando ele devia estar com os manos dele, ele com certeza tinha os manos dele, mano. Com certeza, pô. Não, inclusive, um dos links que ele vai deixar, eles falam assim que o pessoal que tava fazendo essa viagem não era um grande grupo. Não. Inclusive tinha um representante religioso, um cara que ajeitava não sei o quê, e tinha um cara lá que era o amigo dele, que era conhecido como Chalaça, eu acho. Chalapa? Deixa eu ver que tem o nome aqui. Claramente o tipo de alcunha que tu dá assim pro, tipo, quem é aquele? É o Fimose, cresceu comigo, tá ligado? Exatamente. Quem é o Chalapa? É aquele cara com a cabeça que é uma chalapa, entendeu? Francisco Gomes da Silva, o Chalaça, melhor amigo do primeiro imperador. Chalaça.
Olha aí. Chalaça. Por que o nome dele era Chalaça? Não sei, o nome dele não é. É o apelido, claro que é. Francisco Gomes da Silva, vírgula, o Chalaça. O Chalaça. Exatamente. É claramente um apelido, uma alcunha. Boa. Então é isso. A gente tem a diferença espiritual entre as duas declarações, mas ambas dão no mesmo, né? Tipo assim, declararam a independência. E aí, bom, na frente de 30 pessoas, 30 pessoas sabiam que o Brasil estava independente, mais o José Bonifácio, mais a Dona Leopoldina. E a galera não ainda, tá ligado? E aí, demora um tempo pra avisar. Só quando ele chega no Rio de Janeiro, ele vai falar assim, galera, vocês não vão acreditar no que eu fiz. Tava eu e minha tropa lá no Ipiranga. Eu já tava desidratado, eu não sei o que eu fiz. E como foi a viagem, irmão? Doideira. Doideira. Bom, e aí a gente contou mais ou menos a história que todo mundo sabe. Uhum. E aí eu acho que a gente pode falar sobre algo que de forma rápida, porque eu acho que não tem tanta informação. Quer dizer, tem bastante informação, mas eu acho que a gente consegue trazer isso de forma mais rápida. Que é esse processo de pós-independência. A independência ela não é feita na hora. Uhum. Se foi declarado e acabou, e pronto, é isso. Seria bom se fosse, né? Seria muito bom se fosse, mas assim, você tem portugueses que ainda no Brasil que iriam ser contra a independência, tanto como brasileiros que talvez estivessem contra a independência ali no local. Então existe ainda a comunicação, que é um grande empecilho, a aceitação popular, e quando eu digo popular, inclui grupos que talvez tenham uma certa importância ou poder / influência, tipo Sim. corpos militares, grupos de elite, pessoas específicas que talvez tivessem uma certa influência na hora que poderia ser a favor ou contra. Uhum. E durante esse processo, chama a atenção o que aconteceu na Bahia. Sim. Foi as maiores insurgências, praticamente, né? Assim, Exato. Minas Gerais que me perdoe, mas foram as maiores insurgências, na minha opinião. O pós-independência foi, sabe assim, o É. pós-independência existiu várias batalhas lá. Inclusive existe uma história de um corneteiro. De um corneteiro? Essa não Que é achei, não. maravilhosa. Que assim, Manda. é uma das batalhas que aconteceram, eu esqueci o nome e eu peço perdão, eu dei uma estudada hoje, mas assim, agora eu tô sem as anotações, que eu tô usando o celular pra gravar. E não tô conseguindo ver elas, mas durante uma batalha que aconteceu onde hoje é Salvador, aproximado perto dali da região de Salvador. Onde já era Salvador, porque acho que Salvador é Salvador há muito Já tempo. era Salvador, mas eu acho que naquela época ainda era outro nome, sabe? Não é hoje é Salvador porque Salvador cresceu. Ah, ok, entendi. Entendeu? É tipo, Boa. Hoje é Salvador, naquela época ainda não era Salvador, era ao redor de Salvador. Pequeno parênteses, às vezes a gente dá isso como conhecimento geral, mas é importante dizer sempre que Salvador foi a primeira capital do Brasil, né? Nessa época da independência, a capital já era o Rio de Janeiro, né? Que não é a capital hoje em dia, caso exista alguém que não saiba. Mas e Salvador tem uma importância histórica gigantesca e esses movimentos de insurgência vão estar muito presentes porque existem portugueses e existem famílias portuguesas já há muito tempo naquela região. Então você tem aquela situação que eu falei no início do episódio, do cidadão classe A e classe B. Vão ter vários movimentos em Salvador de elites que brigam por privilégios. Seja pelo privilégio de ser tratado como igual, ou seja pelo privilégio de ser tratado como diferenciado. De que o Brasil volte ao status de colônia e eles agora sejam os únicos que possam fazer determinado tipo de comércio, sejam os únicos que podem ocupar alguns cargos públicos, enfim, essas coisas assim. Exato. E particularmente na região da Bahia, ali na região de Salvador, e peço desculpa aos amigos baianos se eu estiver errando alguma coisa geograficamente ou historicamente, e peço, corrijam, vem aqui no comentário, já disse que falou absurdos, atrocidades, mas não acredito que esteja falando. E aí teve esses conflitos por causa que os portugueses se recusavam a sair, certo? E existiam tropas portuguesas efetivas lá.
Sim, sim, e sim. conflitos armados. E aí, em determinado momento, existe uma dessas batalhas, existe uma tropa pró-independência e uma contra a independência. E elas não estão ainda no pau, tá certo? Certo. Elas ainda estão brigando. Em determinado momento chega um momento de tensão ali, onde elas se enfrentam, elas em tese estão para se enfrentar, e a tropa brasileira, ela não teria, em tese, no papel, a força para derrotar a tropa portuguesa. Ok. E aí tem um tal de corneteiro, eu esqueci o outro nome dele, é o corneteiro não sei quem, que ele vai fazer o toque de recuar, Uhum. certo? Certo. E na hora ele se confunde. E existem pessoas que dizem que foi proposital, tem pessoas que dizem que foi um erro mesmo. Ele faz o toque de avançar. Uhum. E aí o pau começa, do nada. Tipo assim, a lógica era que ele ia mandar a galera voltar, porque não dá pra ir. E ele erra e todo mundo, beleza, bora. E aí vai pro pau, entendeu? Carnaval em Salvador, filho. Não tem Exatamente. tropa portuguesa que segure. Ó, Entendeu? É só na Ó, a mãozinha galera do aqui, ó. boxe aqui, ó. A galera do boxe. Do boxe do chiclete com banana. Ó. Os caras levantaram a corda, pô. Os caras levantaram a corda e você misturou, foi tudo. Exatamente. Vai na mão. E essas batalhas na região duram 17 meses. Total. Durante, Côncavo baiano, né? e durante todo esse processo, e aí existe essa discussão que é uma discussão atual, pra ser sincera. Uhum. Que a última tropa portuguesa a sair do Brasil, Fui eu quando saí de Manaus agora, levei alguns portugueses comigo. o que tinha que sobrou que tava escondido, Tava escondido. Bora, vou levar de volta. foram embora no dia 2 de julho de 1823. Tá certo? Não são Ok. 17 meses da independência, e o conflito já começa antes da declaração da independência, Ok. mas a última tropa é expulsa na mão e ela sai no dia 2 de julho. Ok. E existe uma discussão agora sobre o reconhecimento dessa data como uma segunda independência do Brasil, ou quiçá, a efetiva independência do Brasil. Uhum. Uhum. É o momento onde ele efetivamente está independente das tropas. Isso, assim, foi cogitado no feriado nacional, não foi pra frente e ficou. Tá pra entrar apenas no calendário oficial. Entendi. Como uma data especial, mas sem a ligação do feriado. Isso causou um grande burburinho na política brasileira, porque você achou que era uma. Inclusive, vi aqui em Portugal, na CNN, um debate sobre isso. Uhum. E o cara falando que era um desrespeito com Portugal mudar a data. Eu disse, isso tem nada a ver contigo, irmão. Tá de boa, fica tranquilo. Não vai mudar nada, o feriado muda lá, não vai fazer nada aqui. Exato, né? O que tem a ver? Pô, que desrespeito, pô. E aí entra uma discussão sobre a comemoração, né? Sobre, tipo, a partir de quando você é independente? A partir de que você reconhece e diz, tipo, sua liderança, no caso Dom Pedro, como país reconhece a sua própria independência, a partir daquele momento você é um país. Uhum. Porque se você declarar que é assim, qualquer movimento de insurgência, durante certo momento ele é independente. Porque, Sim. na verdade, o que vai determinar se aquilo vai ser um movimento que vai morrer ou se aquilo vai se tornar independência é o resultado final do conflito. Sim. É isso. Então, o momento da independência seria esse grito ou seria o final da luta pela independência? É uma discussão interessante. Eu acho que vai depender só do imaginário popular. Tipo assim, a história da independência e a gente vai... toda vez que a gente der um zoom nessa história toda, a gente vai encontrar mais conflitos e sempre vai encontrar outras situações muito mais heróicas do que uma caganeira nas margens do Ipiranga. Sim. Então... Mas a realidade é que o grito de independência, ou o momento de independência, vai estar onde aquele povo olha pra sua história e fala assim, essa foi a história da minha independência. Tipo assim, pelo menos é a minha imagem sobre isso. Tipo assim, sempre vai ser uma narrativa, certo? E a gente tem essa primeira história do grito de independência, uma narrativa bem
bem enfeitada e cavalo branco e qualquer coisa assim. E a gente tem a história real. E a maior parte dos brasileiros, e talvez do mundo, imagine essa história como uma história real. Mas a história real é bem menos glamourosa. Foi uma viagem difícil. Cara, é uma viagem assim, mal comparando, seria como se fosse sair lá de Paris, de mula, até o porto, sabe? Tipo assim, os caras estavam atravessando regiões gigantescas, assim, pra, no meio do caminho dar uma caganeira e gritar independência, pô. E aí, essa é a história, entendeu? A história é real. Eu não sou contra mudar o dia da independência, não. Eu acho maneiro. Mas eu acho que não pode ser só pelo peso do fato histórico em si. Eu acho que todo mundo tem que olhar e falar assim, realmente, esse dia é muito mais maneiro. Tá, eu concordo. Eu acho que 7 de setembro tá ok, tá certo? Por uma questão de história. Por uma questão de história, que é algo consolidado. Mas o reconhecimento factual da parada é importante. É importantíssimo. Eu acho que, assim, o 7 de setembro, ele pode ser a data escolhida para a celebração. Existe existe algo muito simbólico e importante na história do país naquele momento. Onde oficialmente existe um documento que se fala isso. E essa declaração é importante em qualquer outro canto. Apesar de você ser a independência parte mesmo do pressuposto, a partir do momento que tu termina a guerra de expulsão do colonizador, faz sentido. Mas também eu acho que se tu... A partir do primeiro momento que tu decidiu começar essa guerra, aquela data per si, ela também tem um... E acaba sendo, apesar de não ser o Brasil muito grande, não ter como ter sido um grito, foram vários. O grito do imperador, eu aceito ele como símbolo, mas eu gosto muito dessa discussão de reconhecimento de fatos que não são valorizados, porque não entraram naquela lógica da narrativa bonita que eles quiseram vender na época. E foi ignorado, uma coisa muito importante. Mas olha só o detalhe importante. O 7 de setembro não era a data favorita da galera na época pra ser a data da independência. A data de comemoração da independência. Tipo assim, porque o que aconteceu nos meses seguintes, né? Teve o 7 de setembro, né? No dia 12 de outubro, teve a aclamação de Dom Pedro I como imperador do Brasil e protetor perpétuo da nação. Alguma coisa assim. 12 de outubro, beleza? Tipo assim, só a aclamação, não é a coroação dele ainda. Dia 1º de dezembro, Dom Pedro I escolheu essa data do mesmo ano, né? 1º de dezembro de 1822. Foi a coroação dele. E dia 1º de dezembro é uma data simbólica para Portugal, porque é a coroação do primeiro rei da dinastia de Bragança, que é a família dele, né? Tá. E aí, 1º de dezembro. E tem o dia do Fico, né? Que ficou na mente da galera. Como eu falei, é a primeira data em que começa no imaginário popular a libertação do Brasil da coroa portuguesa. Então tinha todas essas datas e no último lugar tinha o 7 de setembro. Que só quem tava fazendo lobby pra ser 7 de setembro, o dia da independência, eram os paulistas, que já eram um poder emergente. Já tava ali chegando um pouco próximo da política café com leite que a gente vai ver lá na frente, né? Tipo assim, Sim. Né? E aí... Bom, talvez por influência ou não da Marquesa de Santos, né? Que, bom, da grande Domitila de Castro, que era amante de Dom Pedro. Ele acabou por aceitar o lobby. E aí foi escolhido o dia 7 de setembro como o dia da independência do Brasil. A data a ser comemorada, no caso. Eu gosto. Minha avó, aniversário da minha avó. Olha só. Não da que veio no episódio. Ok. Da outra avó. Excelente. É aniversário dela e do Brasil. E do Brasil. No Amazonas a gente tem o... Eu não podia deixar de falar isso no episódio. No Amazonas a gente tem um feriado no dia 5 de setembro. Que é importantíssimo também. Que é pra garantir que vai fazer ponte, né? É pra garantir que é feriado, pra não correr o risco. Se for domingo, tem a sexta. O feriado é o dia em que o estado do Amazonas foi elevado à categoria de província. Então, olha antes, aí. Ele fazia parte do estado do Grão-Pará. E aí ele passou a ser um estado sozinho. O estado do Amazonas. Então,
feriadou. Nossa, a gente tem um... Cara, É a independência de vocês do Pará. Exatamente. É exatamente assim que eu vejo. Não teve grito às margens plásticas, mas é exatamente assim que eu vejo. E pra mim, é o melhor feriado de todos. Aí que tá a importância do 7 de setembro na minha cabeça, porque eu sempre imagino o feriadão estendido. Bicho, quando o 5 de setembro caía segunda-feira, nossa, era bom demais. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, aí só tinha quinta e sexta pra fazer alguma coisa, e pô, sábado e domingo de novo. É o melhor feriado de todos. Cara, eu acho que o público europeu deve estar muito confuso com a nossa lógica de feriados. Que a gente sempre enforca o dia, né? Que tá entre feriados. É, exato. Sempre não, aqui também tem sempre não, ponte, sempre né? não. Mas a gente gosta Nunca gozei de uma ponte de feriados. Eu já na faculdade. Não Não. no trabalho. No trabalho não. Mas na faculdade já. Assim, trabalhar... nosso trabalho também não... só vai ter feriado quando é obrigado por lei, né? Porque, pô, se não for assim, não tem, meu amigo. Sabe aqueles feriados que é até meio-dia? Porra, se tivesse feriado até meio-dia aqui em Portugal, teria até meio-dia, com certeza. É muito triste. No Brasil tem esse negócio que é meio turno. Nossa. É... Paulo, e aí a gente entrando nessa questão de celebração, né? Uhum. Eu fico meio chateado quando a gente, tipo, aceita a usurpação de símbolos nacionais por movimentos nacionalistas. Me dói um pouquinho. E olha que eu não sou muito patriótico, não. Mas assim, me dói também, sabe? Me dói, tá? Sabe assim, tipo, eu estudei colégio militar, faltando pegação do começo do episódio, né? No colégio militar, tipo assim, existe um certo respeito, às vezes exagerado, claramente, às vezes num sentido meio militarizado demais, sim. Não tô dizendo que eu admiro do jeito que eu era pedido para admirar lá. Mas existe um carinho. Às vezes eles faziam eu fazer flexões até chorar? Sim. Às vezes eu voltava chorando pra casa porque teve algum comentário homofóbico do professor? Também. Às vezes eu era maltratado e tinha algumas coisas que ofendiam vários direitos humanos? Também sim. Mas talvez. Não é por isso que... Não, exato. Não, era no colégio, pô. O colégio não era assim também, não. Mas tinha um que, tipo assim... Sei lá, toda sexta-feira... É meio que lavagem cerebral? Talvez. Dane-se, mas assim... Toda sexta-feira... Talvez, dane-se. Já passou, pô, já passou. Não, sabe, você já passou, tá bem. Que era assim, você tem os horários, né? Você tem os horários de aula. São 6 horários, pô, dividido assim, por exemplo. Sim, 6 ou 5. Sim. Bota 6, Na sexta-feira, os 2 primeiros horários eram o que a gente chamava formatura. Que era efetivamente marchar. Entende? Certo. Então a gente fazia como se fosse militar mesmo, assim, todo mundo entrava no grupamento, ia entrando, marchando, aí fazia a apresentação do grupamento para o comandante do colégio, existia o hasteamento da bandeira, cantava-se o hino. Cortava uma grama. Não, isso era só o soldado. Aí, a gente fazia isso quase todo dia, mas o da sexta era cumprido. E aí esse é o ponto que eu digo que a gente exagera, que eu acho que exagera um pouquinho, porque eles são crianças e às vezes... Eu vi pessoas desmaiando porque estavam no sol e tem que ficar imóveis, não pode se mexer. Eu sabia. Tipo, tem umas bad dessas. Mas assim, ele acaba entrando um certo, tipo assim, pô, hasteou a bandeira e tu cantou um hino de verdade ali, tipo... E tem um certo símbolo bonito, independente do sargento gritando blá 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 BBB do lado do pé do teu ouvido, tá ligado? Pô, posso perguntar uma coisa antes de tu continuar falando? Claro. Tu acha que tinha alguém da tua sala que não sabia cantar o hino nacional? Não. Ok. Pô. Não tem. Porque existe essa parada, né? Pra quem aí não está habituado ao hino nacional brasileiro, ele é gigantesco. Tem vários modos e fases e inversões das frases. Inclusive, fazer análise morfossintática do hino nacional é o pior pesadelo pro estudante do ensino médio. É o pior pesadelo. Ouvir o de Ipiranga, as margens plásticas, o brado... Como é? Retumbante, né?
Não. Ouviram de pirangas margens plácidas, de um povo heróico, brado retumbante. De um povo heróico, um brado retumbante. Exato. Ouviram de pirangas margens plácidas, de um povo heróico, um brado retumbante. Brado retumbante. Nossa, isso pra fazer análise morfossintática. Talvez a gente não acerte todas as palavras, tá certo? Mas certo, assim, mas você vai do começo ao fim. Beleza. Vai do começo ao fim. E aí tá, beleza, agora a gente vai entrar no outro. Só um fun fact. Pô, desculpa. É lá no trabalho esses dias falaram assim, tava nessa parada de, você sabe que eu tava indo nacional, Quando chegou em mim, tipo assim, eu tava fazendo minhas coisas, cuidando da minha vida. Aí o cara falou assim, sabe que eu tava indo nacional? Um português, né? Sabe que eu tava indo nacional? Eu falei, claro! Ele canta. Aí eu falei, não tinha medo tal João de Santo Cristo, era o que todos diziam quando ele se perdeu. Você sempre também cantar essa do começo ao fim. É um desafio mental que eu acho que todo adolescente brasileiro fez. Exatamente. Isso pronto, essa é uma parte que é meio... É um pouco abusiva, do colégio militar, que era assim, tem muitas musiquinhas pra fazerem, né? E você tem que decorar. Certo. Tá certo? Aquele vídeo do Porta dos Fundos. Só que você tem que decorar muito rápido, pô. Tipo, é muita informação muito rápido, entende? Pra crianças muito pequenas, assim. Mas, assim, adapta e principalmente você decora e tal. Tipo, que sobrevivem, tá de boa. Tem um grito de guerra, pô, do colégio militar. Eu já fiz isso aqui, não já? Não, por favor. Tem um grito de guerra. Todo colégio militar... Se afasta do microfone. Não vou gritar, mas quem for do colégio militar, que eu vou falar isso, ele vai ficar mentalmente, o ouvinte vai ficar mentalmente do colégio militar e vai ficar assim, se ele teve essa vida, que era assim. E era meio esquisito, mas claramente, isso aí de novo, isso é uma visão muito nacionalista, tá certo? Isso foi criado num universo meio caóticozinho, assim. Que era alguém chegava na frente do grupamento, todo o colégio, assim, o colégio inteiro, assim, da quinta série até o terceiro ano, todo mundo em formação no sol, o cara fazia... Pelo colégio nada. Então tudo. Ele, então como é que é? Aí que faz. Zum zaravalho, pum zarapinzo, qué. O qué. O qué. Zum, pinguelim. Zunga, catmarimbau. E tchau. Colégio! Aí pronto, aí termina o grito. Era assim, isso não sai da sua cabeça, é impossível, não vai sair. Não vai sair. Marco, acabou o episódio. Eu acho que eu não tenho mais nada pra oferecer pro ouvinte. Tudo que eu tinha pra oferecer. Esquece independência. O nome do episódio é Zoom para Cinza Zoom, porra. Bicho, não, muito difícil decorar isso, pô. Aí tu dá pro moleque de 11 anos e ó, tu vai cantar isso aqui, ó, sexta-feira. Aí o moleque, é o quê? Tem escrito aqui, tá ligado? Que porra tá escrito aqui, pô? Marco, eu tô passando mal, Marco. E até hoje, assim, não tenho a menor ideia, acho que eu já pesquisei o que significava e eu acho que eu nunca cheguei a uma resposta, não. Quem vai saber daqui a pouco. Ai. Mas pronto, tem esse negócio, né? Então eu tinha um certo apego aos símbolos e eu fico meio chateado, porque, tipo, eu imagino. Calma, que lá na frente, eu imagino assim, hoje o pernambucano tem muito orgulho da sua bandeira. Certo. O pernambucano é muito orgulhoso de tudo que é pernambucano, na verdade, né? E se brinca muito assim, meu país Pernambuco. E aí eu fico pensando, tipo, supõe-se que um dia Pernambuco pedisse a independência, tá certo? Uma história de luta, aquela história bonita lá de 1817 e tal. De repente, a história é cíclica, você tem uma sociedade um pouco mais conservadora, uma sociedade mais nacionalista, e ela pega essa bandeira que significou X ou Y, ou pode ter significado X ou Y, ou independente de como ela surgiu, do caráter que ela ganhou no começo do processo. Tipo, a bandeira do Brasil, ela não representa o Brasil, tipo assim, o desenho dela foi muito bem desenhado, tem um quê de Orleans e Bragança, são as cores de Orleans e Bragança, tem essa história e tal, mas assim, o quanto já não foi usada como efetivo símbolo de resistência no movimento de direita já, por exemplo. E eu não acho que, tipo, o movimento nacionalista pegou pra ele, tipo, deixa pra eles. Sabe? Me incomoda muito esse deixa pra eles, porque eu acho que isso é um processo de
esvaziar algo que não necessariamente estava vazio, pô. Tipo, eu sei que talvez não tivesse tão cheio quando foi criado, mas que foi preenchido com uma certa história, um certo orgulho. Uhum. E que, de certa forma, poderia... Tipo, eu não gosto, não. Eu acho que essa visão dos símbolos nacionais como uma visão meio fascista é um negócio... Claramente isso aconteceu no século passado, claramente está acontecendo nesse século de novo. E é algo que me incomoda bastante, não vou mentir não. Então, existe uma problemática aí, e eu acho que é legal trazer esse assunto já pra parte, já nos tempos finais do episódio, né? Tipo, como eu mencionei em algum momento do episódio, ao contrário do resto da América Latina, no Brasil, as elites estavam muito bem alinhadas com Dom Pedro em relação à independência do Brasil. E o motivo é porque as elites sabiam que elas tinham ganhado privilégios e elas queriam continuar o uso da mão de obra escravocrata e os benefícios que eles tinham tido em conseguir terras, em conseguir grana, poder, posição política. E então não é um símbolo nacional nessa independência que simboliza o Brasil inteiro, a maior parte do Brasil. É um símbolo nacional que simboliza as elites. Então, quando você tem a criação dessa primeira parte do Brasil, verde e amarelo, as cores do Orleans de Bragança e tal, você tem muito forte uma simbologia de elite. E claro, em vários momentos essa simbologia vai ser usada por movimentos libertários, mas tu vai perceber que assim como em Pernambuco aconteceu, na Bahia também vai acontecer de outras simbologias representarem a luta local. Não é mais o governo central, mas é outra simbologia mais local. Eu concordo. Então, tipo assim, por que eu acho que é muito mais difícil acontecer com Pernambuco que aconteceu com os símbolos nacionais brasileiros? Você tem uma luta muito clara de pessoas que viveram e morreram e lutaram por aqueles ideais, e você sabe o que significa ser pernambucano. O que significa ter esse sentimento natural de revolta contra uma opressão específica de alguma coisa. Ser brasileiro é algo que ainda está sendo construído. Agora que a gente chegou no momento em que não é mais aceitável ter vergonha de ser brasileiro. Porque há pouquíssimo tempo as pessoas eram tipo assim, tudo que é de fora é legal, ser brasileiro é mais ou menos. Essa imagem ainda está em construção. Agora é muito normal você ver as pessoas andarem com a Havaiana, e a Havaiana, tipo assim, Sim. verde e amarela, e as pessoas voltarem a usar a camisa da seleção brasileira como algo legal. Se alguém fala Sim. mal do Brasil, você fala assim, não, pô, zoado falar mal do Brasil assim. Eu posso falar mal das minhas coisas, da minha terra, mas não no sentido de falar assim, nossa, olha como tudo é uma merda. Não. É no sentido de, tipo assim, eu critico muito bem o lugar que eu vim, mas não é porque eu critico que você pode falar mal também. Eu posso, porque eu tava lá. Então, Não, deixa eu só terminar a linha de pensamento. Então, a ideia de construir o que é ser brasileiro, mesmo que a gente tenha 203 anos de independência, é algo que ainda não tá feito. É algo que ainda tá sendo construído. E essa usurpação dos símbolos nacionais pelos nacionalistas vai cair. Tá caindo já, sabe? sim, sim. E aí... Eu concordo. Eu vi, inclusive, vídeos assim, os caras... Pô, tipo assim, você vai hoje em vários movimentos e passeatas democratas, sabe? Efetivamente, coisas democráticas. E você tem uma utilização da bandeira nacional, sabe? Você tem as cores em tese ali, as cores que podem ter vindo de um lugar diferente, mas que foram abraçadas de certa forma... pela população e como identidade nacional. Especialmente pelo esporte, né? Principalmente pelo esporte. Eu acho que o esporte também... É que é outro negócio assim, sabe? Se você for sempre problematizar, você vai conseguir problematizar isso. O esporte foi utilizado como alienação da população no século passado. Foi? Claro que foi. Óbvio que foi. Como é usado pelo Putin hoje em dia. Exato, mas você ignorar que isso... também teve uma construção posterior disso ali, tipo a Copa do Mundo 94, ou a Copa do Mundo 2002, sabe assim,
estar acompanhando a seleção brasileira numa época de regime democrático no Brasil. E é um negócio que me incomoda e não acho que eu concordo com você. Isso cai. Mas é algo que hoje me incomoda, sabe? Me incomoda muito o termo patriota ser tido pra coisas que são completamente antipatrióticas. Mas tudo bem, que eu acho o termo patriota, tipo assim, sempre vai ser demais pra mim. Acho que usar o termo... Pô, porque eu acho que dá pra ser patriota, sabe? Porque eu acho que patriota é você ter orgulho do seu país. Sim, tudo bem. É a definição, é por definição. Não, Tudo que você dá a mais como carga é extra e são coisas a mais do que efetivamente o patriotismo. Sim, 100%. Mas mesmo assim, mesmo eu sabendo disso, eu acho que o patriota é uma carga a mais do que eu gostaria de definição. Sempre vai ser, sabe? Sim, claro. Mas eu acho que você é um pouco patriota quando você olha e diz assim, eu gosto muito de Manaus, eu gosto muito da minha cultura, eu gosto muito de não sei o quê. Tipo, você falar de Manaus é patriotismo. Real. Entendeu? Porque Manaus não é Manaus numa bolha. Manaus representa um pedaço grande da cultura brasileira. Sim. Feito pra mim, Recife é assim. Quando eu falo Total. assim, Recife, tipo, é um que é patriotismo, sabe? O que não é patriotismo é ficar batendo palma e continência pra bandeira americana, porra. Pois Isso não é patriotismo, isso não é orgulho do seu país. Isso é viralatismo. Mas assim, tipo, entende assim, eu acho que o termo patriota, ele é muito fácil ser confundido com nacionalista. Sim. Porque o nacionalista também é uma palavra que em tese não seria negativa, mas que se tornou. Mas é porque essa é a questão. O nacionalista, ele sempre... O nacionalismo, no geral, ele sempre vai trazer o patriotismo como elemento. Em qualquer lugar. Sempre, então, exato. Essa a questão. Sempre vai trazer, entendeu? É por isso que o patriotismo sempre vai estar carregado, mesmo que de leve, com uma conotação negativa. Porque ele sempre vai ser um elemento do nacionalismo. Sempre. Em qualquer lugar do mundo. Mesmo que seja o nacionalismo católico dos italianos... nacionalismo católico dos portugueses, o passado épico romano dos italianos ou o passado pagão dos alemães. O patriotismo sempre vai ser um elemento do nacionalismo e é isso que meio que atrapalha um pouco a minha associação com a palavra patriotismo como algo positivo. Mas eu entendo o que tu tá falando, faz sentido, é só porque sempre esses elementos vão estar lá. Sempre. Eu concordo. Tipo assim, existe... Lá no colégio militar a gente tinha o 7 de setembro. E em Recife eu não cresci na cultura de ir ver o desfile, sendo bem sincero. Tipo assim, Sério? Antes não era algo que meus amigos não iriam, sabe? Assim, o pessoal do colégio, quem não era colégio militar, antes do colégio militar, no meu colégio normal antes, não iria. Os amigos do meu irmão não iam. Entendeu? Não era assim. Mas... Inclusive o Grito dos Excluídos chegava a ter quase tanta gente quanto. O Grito dos Excluídos é, para os portugueses, é um movimento, não sei se tu tem lá em Manaus também. O Grito dos Excluídos é um movimento paralelo ao desfile de 7 de setembro, onde geralmente acontece a poucas quadras de distância, onde são mais pautas de luta. Então, são as pessoas que querem... De novo, o Brasil fez uma ditadura militar, então o desfile de 7 de setembro, por ter um caráter muito militar e bélico, são tanques de guerra, são colégios militares, são forças armadas desfilando, e tem esse caráter bélico, ele criou-se esse outro, o Grito dos Excluídos, que tem um quê mais democrático, e ali, só que assim, durante o colégio militar eu tava no 7 de setembro, entendeu? Eu tava desfilando. E era um negócio cansativo pra caralho. Assim, meu Deus do céu, era o caos, era um dia. A gente ensaiava semanas antes, tinha treinamento físico, eles faziam treinamentos pra você conseguir aguentar o 7 de setembro, porque você passava o dia todo lá, calor do caramba, assim, a roupa de gala, então é uma roupa diferente, uma roupa muito mais pesada. Você não pode estar nada errado, passa o governador, você tá fazendo a guarda lá pra fazer a revista da tropa. Então, tipo, tem várias coisas ali envolvidas, mas assim. Querendo ou não, o momento do desfile não era, sabe assim, não era ruim. Pelo menos
para as pessoas que estavam no colégio, não era bélico, não era militarizado. Apesar de ser militarizado, não era sobre as Forças Armadas. Uhum. Era sobre o país, sabe? Então isso criou em mim, eu acho que essa questão meio... Porra, eu gosto muito do meu país, eu gosto muito do meu país. Mas é isso, eu acho que me limita-se a... Eu gosto muito do meu país. Não é que o que eu acredito pro meu país tem que ser acima de tudo e blá blá blá, e lá vai o fascismo atual. É muito longe disso, muito longe disso. É uma questão de orgulho por ali, só. E é muito doido, porque você vê uma galera que tava ali e uma galera que acha que, tipo... Pô, eu vejo muito amigo meu que é de esquerda e tal, de boa, e tipo, olha e diz, pô, eu gostava de 7 de setembro. O 7 de setembro era um momento legal. Tipo, era horrível toda a preparação antes, mas o momento do 7 de setembro era legal. Tipo, o melhor 7 de setembro que eu tive foi o primeiro ano que a gente teve no meio de uns prédios. Tinha uns prédios altos e a gente passava desfilando no meio dos prédios. Uhum. E aí, teve uma hora que começaram a cantar o hino nacional. E a galera jogando papelzinho. E tipo, talvez tu visse isso porque porque tu falou assim, no 7 de setembro era normal a galera ir pro desfile em Manaus. É. Lá não, entende? Então, tipo assim, não era... É muito um... Foi algo diferente pra mim, senti orgulho daquele jeito. E é muito escroto quando eu vejo uma galera se utilizando desse tipo de... Sabe, do colégio militar achar legal, de eu dizer... O que eu tô dizendo aqui, vai ter um otário que vai chegar e tá vendo que todo colégio tem que ser colégio militar e que não tem problema. E tipo, porra, não, caralho, não, tá ligado? Não, pô. Pelo amor de Deus. Entendeu? Eu gostava do colégio. Se eu dissesse pro meu pai, tá ruim, velho, tá ruim, eu odeio isso aqui, meu pai tinha me tirado, não tinha problema nenhum. Sabe? Eu só gostava, pronto. E aí o 7 de setembro sempre me pega um pouco porque me dava vontade de ser mais patriota no bom sentido. Mas hoje é um campo minado. Qualquer coisa que você pode falar, alguém vai achar que tu tá concordando com ele e vai ser... exato. E solta uma atrocidade horrível, entendeu? Tipo, não é feito esse negócio. Aí começa um negócio homofóbico, você fica... Cara, eu não falei isso, velho. Sabe qual é o... é o clássico de homofobia que eu já vi aqui? É o português que gosta muito de brasileiros. Aí você acha assim... Bom, ele não vai ser xenófobo, beleza? Tá. Ele gosta muito de brasileiros, muito. Já peguei alguns Uber assim. E aí ele... Pô, vocês brasileiros são sensacionais, pô. Pô, vocês têm que vir mesmo, pô. Não, isso aí é tipo assim, não, vocês têm que vir, pô. Os brasileiros são muito bons, pô. Pô, não são que nem os... Pra caralho. E aí ele começa a fazer uma lista das mais diversas nacionalidades, pô. Cara, teve uma lista que o cara começou por ciganos, passou por romenos, sei lá, tchecos, não sei. Cara, ele falou muita gente, pô. E eu falei assim, Noal, você realmente gosta de brasileiros, né? Eu acho que ele só gosta de brasileiro, assim, ele só gosta de imigrante. Eu acho que as etnias aqui que mais sofrem xenofobia, que são tidas como os vilões, são os ciganos, brasileiros e indianos. Assim, indianos, leia-se toda a parte do sudoeste asiático. Eles jogam nos indianos, tá certo? Indiano, eles jogam no indiano. Eles chamam de Bangla também. Eles chamam esse grupo todo de mulher, né? Vamos lá, vamos colocar aqui o termo racista correto. Eu nunca nem ouvi esse termo. Mulher é tipo assim, todo mundo que é indiano, Bangladesh, paquistanês, todo mundo é mulher. E aí, é um termo bem racista, talvez o nosso episódio caia porque eu falei ele em voz alta, mas fica aí o conhecimento pra vocês. A gente tem que pensar se pede pro Sérgio fazer o pi ou não. Ou não, exato. Não sei. É de certa forma educativo, né? Num contexto educacional. Mas sim, exatamente. Isso rola demais. Exatamente. Marco, olha, eu acho que eu trouxe quase tudo que eu tinha separado aqui. Tem muita coisa que eu não trouxe, mas é porque minha mente estava extremamente caótica estudando isso. E tem muito conhecimento que eu não achei um jeito de
enfiar na mente de vocês, mas tá aqui. Não, então eu acho que também por aí, eu acho que já foi, a gente já homenageou a independência do Brasil, falou sobre a verdadeira história, sobre as diferentes nuances e as diferentes frentes, assim, não fomos muito ao fundo no lado histórico, porque senão ia ser só uma aula de história. Então, deu pra gente explicar o quão rica é essa história e o quantos detalhes a gente acaba ignorando no nosso dia a dia. E um bom feriado pra quem tá no Brasil. E pra quem tá fora, recomendo muito ver... Recomendo, quando depois de 7 de setembro, ver vídeos das manifestações. Certeza que terão visto vídeos muito bons. Engraçadíssimos. Vai ter um compilado, com certeza. Vai ter uma... Eu tô esperando o compilado. Não pode ter uma manifestação patriota que o meu TikTok é cheio de meme. Adoro. Boa. Vamos pros nossos quadros? Vamos pros nossos quadros. Informação aleatória. Informação aleatória. Marco, eu disse que eu não tinha uma informação aleatória pra você antes das gravações. Mas eu tenho. Olha aí, me surpreendendo. Porque eu estudei tanta coisa, Marco, que teve coisa assim que ficou enterrado aqui, ó, no grande processador de lixo que tá aqui em uma parte da minha cabeça. E aí, eu queria dizer que na nossa história de lutas pela independência, justamente esses conflitos na Bahia, nós temos a nossa própria Mulan. Que, honestamente, muito mais interessante. Não sei se você sabia. Não conheço essa história. Não conheço essa história. Então vem comigo com todos os nossos amigos baianos do molho. Vem conhecer a história de Maria Quitéria. Beleza? Já sabe quem é Maria Quitéria? Sim, mais ou menos. Boa. O negócio é o seguinte. A gente tem o grito da independência, a gente tem os conflitos que a gente já falou, do Recôncavo Baiano. E a gente tem na Bahia tropas portuguesas que não queriam sair, certo? Que recusavam a aceitar a declaração e iam ficar ali pra obedecer ordens do governo português. Então, o exército tava alistando todo mundo, né? Tipo assim, olha, vamos lá, né? Precisamos de gente. E ela vivia num ambiente familiar que, embora vivesse bem, tipo, o pai dela era dono de uma quinta enorme. Era uma família com grana, mas não faziam parte de nenhuma elite, nem nada. Era só, imagina, um fazendeiro aleatório, né? E tanto que ela, por exemplo, sabia atirar, andar a cavalo, sabia fazer algumas coisas assim, que é um privilégio se você só vive numa família que não precisa, você não precisa estar cumprindo nenhum papel social, né? Mas ela não sabia ler, por exemplo. Então ela tenta se alistar, e aí o alistador fala assim, mulheres é pra tecer, cozinhar e qualquer coisa, whatever. Qualquer coisa machista. Insira aqui qualquer coisa machista da época. E aí ela volta pra casa, vai até a casa da irmã dela, que é casada, que mora ali, né, nas terras do pai. Rouba as roupas do cunhado dela. Se veste de homem, corta o cabelo. Aquela cena, imagina aquela cena de Mulan, versão brasileira. Tá. E vai de cavalo, de novo pra lá. Se alista e é aceita. E aí, a questão é a seguinte. Ela atira e anda a cavalo melhor que quase todo mundo do exército. Porque ela já faz isso há muito tempo. Ela faz isso desde criança, assim, sabe? E aí, eventualmente, o pai dela aparece, porque, obviamente, a irmã vai falar assim, pô, ela roubou as roupas do meu marido e vazou. E o pai dela, eventualmente, aparece lá na tropa em que ela estava alistada. E o exército fala assim, ela é mulher, é? Aí o pai dela, pois é mulher. E o exército fala assim, uma pena pro senhor. Que é a única que passou nos testes, que acertou os alvos tudinho, vai ficar aqui agora. Exatamente. E aí, cara, ela faz história no exército, ajuda a conquistar várias dessas batalhas que teve lá no Recôncavo Baiano. E ela foi tão destacada que ela é nomeada cavaleira da ordem de... é a ordem do Dom Pedro I, que é a ordem de... Ordem Imperial do Cruzeiro. Então ela é nomeada cavaleira da Ordem Imperial do Cruzeiro.
quando ela foi ao Rio de Janeiro. Olha aí, a Brienne brasileira. A Brienne brasileira, a nossa Mulan brasileira. Então fica aí a observação pra quem não conhecia essa história. Um abraço pra Maria Quitéria. Estamos aqui esperando você. Exatamente. Muito boa, gostei da... Vamos pro próximo? Vamos. No artístico. No artístico. Paulo, no artístico, você quer trazer ou eu trago hoje? Eu também tenho um no artístico relacionado ao tema. Ah, não, o meu não é relacionado não. Pode dar ali, então. Vou trazer aqui a recomendação de quadrinho. De um quadrinho muito bom. Que já faz tempo que ele foi lançado. Eu não sei o quão fácil vai ser achar na Amazon, mas ele foi lançado em 2012. Como diria aqui em Portugal, banda desenhada, né? Ele foi publicado em 2012, tem 160 páginas. E ele se chama Independência ou Mortos. Beleza? Certo. E a história, a premissa é assim. Imaginemos que na fuga da família real pro Brasil, eles estavam fugindo de zumbis. Beleza? Ah, legal. E aí, legal. tipo assim, a situação é controlada na Europa, mas no navio em que eles estão fugindo, existem zumbis. E aí, enfim, a história se desenvolve com base nessa premissa. Existem zumbis. O nome do quadrinho é Independência ou Mortos, escrito pelo Abufobia, no caso, Fabi Abu, isso é só uma brincadeira com o nome dele, que é a Abufobia como ele assina os livros de terror dele. Então, Fabi Abu, escritor brasileiro, muito bom, tem boas referências e boas piadas. Por exemplo, uma das piadas que eu gosto, que tá bem no início do quadrinho, nomeando as principais capitais da Europa, que é Lisboa, Paris, Madrid e Buenos Aires. Um pequeno humor sutil, assim, sabe? Que me pega toda vez. Boa, muito boa. Gostei da sugestão, vou dar uma fuçada. Fica aí a recomendação. Paulo, então, terminou? Terminou. Sérgio, guarda que é corte, guarda que é corte. Calma. Isso vai pra corte. Sai, porra. Cachorro do cão. Aí. Vamos voltar. Vamos.